Bom, gente, estou aqui de novo para falar com vocês sobre mais um conteúdo que a gente vai trabalhar essa semana. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô morrendo de saudade de vocês. E a gente continua falando sobre a água, né? O nosso próximo assunto é o módulo 30, é o ciclo hidrológico ou ciclo da água. A gente fala ciclo da água ou ciclo hidrológico, por quê? Porque é o circuito que a água percorre na atmosfera. E aí a gente tem algumas considerações a fazer antes de falar efetivamente do ciclo da água. Bom, a primeira consideração que a gente tem a fazer é que a maioria da água que a gente observa no nosso planeta, ela é salgada, está presente em mares e oceanos. Pouco dessa parte, né, um pouco desse todo é água doce, que não é só água doce, água potável, água que a gente pode beber. É água que está indisponível porque está na forma de vapor ou porque está em água subterrânea, está no subsolo, né? Então, desse pouquinho de água doce que a gente ainda tem uma parte que está em estado sólido e a gente tem uma parte que está em água líquida, tá? Que é o que a gente utiliza para beber, e a gente ainda tem uma parte que está na água subterrânea. Bom, água disponível para beber, a água doce, né? A gente tem só essa porção pequenininha aqui. Essa imagem também é do seu livro, você pode acompanhar melhor essa imagem. Então, o que acontece? Embora o planeta Terra tenha muita água, pouca coisa dessa água é disponível para que a gente possa utilizar. Porque eu não posso beber água salgada, eu não posso tomar banho com água salgada, eu utilizo a água doce. Embora hoje a gente já tenha ferramentas suficientes para transformar a água salgada em água doce, ainda é um custo muito alto, por isso não é tão utilizado pelos países, né? A gente tem os Emirados Árabes que utilizam como base a dessalinização da água salgada, mas os Emirados Árabes é um país que ele não se compara porque é muito rico, né, gente? Bom, primeira pergunta que eu falo para vocês antes da gente começar a falar efetivamente do ciclo da água é: a água do planeta vai acabar? O que vocês acham? A gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, na sala de aula, e a resposta é muito simples. Se eu digo para vocês que a água ela percorre um circuito, se ela é um ciclo, ela não vai acabar no nosso planeta. Mas por que se fala tanto em preservar a água? Por que se fala tanto da gente tomar cuidado, né, para que a gente não desperdice a água? Porque a água potável, água doce potável, ela é cada vez mais rara no nosso país. Talvez no nosso planeta também. Existem já algumas civilizações que não dispõem da água da forma como a gente dispõe. O Brasil é um dos países mais ricos quando a gente fala nessa questão da água. Mas assim, o fato é que quanto mais eu preciso utilizar processos químicos para poder limpar essa água, pior é para mim, porque eu estou submetendo o meu organismo a substâncias químicas que são utilizadas para limpar essa água. Sacou mais ou menos como é que funciona? Então a água do planeta ela não vai acabar, tá? Porque a água ela roda num circuito que a gente vai ver mais à frente. Bom, esse aqui é um exemplo que a gente tem de ciclo da água. Então, ciclo é uma coisa que vai e volta, vai e volta. O que nós temos aqui? Começando por tudo, eu vou falar aqui da água do mar, ou da água dos rios, ou nós que estamos colocando vapor para o ambiente, né? A água do nosso corpo está secando e está indo para o ambiente. Essa água que está disponível no nosso território, ela com a energia solar, com o calor, ela vai o quê? Ela vai mudar de estado físico. Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Ela vai evaporar.
tanto a água que está nos rios, mares, quanto a água que está em nós, que a gente libera por meio do suor ou as plantas por meio da evapotranspiração, da evaporação das plantas, essa água, ela vai se tornar o quê? Ela vai virar vapor. A partir do momento que essa água vai virar vapor, quanto mais a gente sobe na atmosfera, a temperatura vai o quê? Baixando. Temperatura baixou, esse vapor chegou numa altitude da atmosfera no qual essa temperatura baixou muito, esse vapor de água vai mudar de estado físico de novo. Ele vai passar do estado de vapor e vai do estado gasoso e vai passar para o estado líquido de novo. Ele vai condensar. Essas gotículas de água vão formar o quê? As nuvens de chuva. Quando essas nuvens ficam pesadas, essa água desce e a gente tem a água de novo chegando no nosso território. O que vai acontecer? Essa água vai escoar, vai voltar para os rios, vai voltar para os mares e vai preencher o que a gente chama de água subterrânea. Água subterrânea é o nosso lençol freático, são os aquíferos, são todos esses aportes de água que estão no subsolo, é a água subterrânea. É a partir da água subterrânea que a gente tem a nascente de um rio, por exemplo. A nascente de um rio, ela provém da água subterrânea. Então, assim, essa descida da água, ela pode ser por meio da chuva. Nessa chuva vai escoar, mas pode também o quê? Nevar. Porque essa água pode estar já congelada se a gente estiver num local de tempo muito frio. Então a água volta, se você reparar, toda a água que evapora, ela volta. Qual que é o grande problema? Porque a água que evaporou dos rios, ela pode cair aonde? No mar. E aí a gente não vai utilizar essa água que está no mar. Ela pode cair em outra localidade, ela pode cair, por exemplo, em um local onde tem muito asfalto, onde esse solo não vai absorver a água, porque o asfalto é impermeável, e essa água não vai encher o nosso lençol freático. Ela vai fazer o quê? Ela vai ir pelo canal de águas pluviais e vai ser jogado em algum local que não vai ser aproveitado. Então essa chuva, ela precisa cair para que esses reservatórios de água que a gente utiliza, eles sejam que eles mantenham a capacidade para que a gente possa sempre ter água disponível. Em 2014, São Paulo, Rio tiveram uma grande crise hídrica e a partir daí algumas medidas foram tomadas. Eles tentaram o quê? Fazer o que a gente chama de recompor a mata que está na lateral desses rios, ok? E aí esse reflorestamento, essa mata ciliar, ela além de segurar a lateral do rio, né, aquele solo para que não cause o assoreamento, ela também vai fazer o quê? Ela vai causar uma sombra quando essas árvores estiverem maiores e vão diminuir a evaporação, olha só. E aí a gente vai ter mais água por mais tempo. Só que nós, enquanto pessoas, a gente pode fazer a nossa parte. A gente não precisa desperdiçar água, lavar a calçada com água, né? A gente pode tentar reduzir ao máximo o consumo. Vai escovar os dentes, molhou a escova, fechou, ou então utiliza um copo, né, para você escovar os dentes, que você economiza muito mais água. Cada um pode fazer a sua parte no que tange a preservação da água. Lembrando que a água não vai acabar. O que a gente preserva, porque a gente tem medo que a água potável, a água doce, a água boa, essa água sim, ela pode acabar ou ela nem vai acabar. Ela vai ficar uma água mais cara para que a gente possa consumir. Então, a água e o consumo humano. Nós, seres vivos, necessitamos da água. As plantas necessitam da água, eu preciso da água, você precisa da água. A gente já falou que para que a gente precisa da água? Para eu não morrer, não existe no nosso Fundamental 2, né? A água
para nós, ela serve para quê? Ela serve porque ela faz parte da composição do nosso corpo, ela serve como transporte de substâncias que estão no nosso corpo. Então a água é de extrema importância para todos os seres vivos. A gente necessita da água, sem água a gente morre. Então vamos fazer um link com a nossa última aula. A vida surgiu na água, no que a gente chama de mares primitivos. Um planeta que não tem água não tem a menor condição de ter o estabelecimento da vida. Bom, pelo menos até agora, porque a gente sabe que a ciência é dinâmica, ela pode ir mudando. O que a gente tira de conclusões? Bom, conclusão que a água do planeta ela não vai acabar, conclusão 1. Conclusão 2, mesmo a água do planeta não acabando, eu necessito economizar, fazer a minha parte. Conclusão 3, todos os seres necessitam de água doce, água limpa para sobreviver. A água, ela participa da formação do meu corpo, ela serve de veículo, ela hidrata, ela serve de transporte. Então a água, ela tem várias funções no nosso corpo. Em algum momento no nosso conteúdo a gente vai ver como essa água é limpa, como que é retirada essa água dos rios e como essa água chega para nós limpa. Bom, gente, terminamos mais um conteúdo do Coque. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tô morrendo de saudade.